Então aqui no versículo 1 do capítulo 6, Paulo, ele escreve aqui uma carta aos romanos, né? Paulo, as suas cartas. Então aqui ele já começa aqui no versículo 1, ele diz que, portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado, para que a graça de Deus aumente ainda mais? No versículo 2, a palavra de Deus diz, claro que não. Então Paulo, ele escreve, logo no versículo 1, só porque nós estamos debaixo da graça de Deus, nós deveremos permanecer e continuar a vida aqui em pecado. Paulo escreve e diz que não é permitido. Nós estamos no mundo corrupto, estamos no mundo cheio de pecado, sabemos disso, temos o conhecimento, mas aqui Paulo escreve, claro que não. Por que Paulo diz que não? Porque, queridos, a palavra de Deus diz aqui em Romanos, capítulo 6, no versículo 2, ele diz, claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Paulo escreve e diz que nós já morremos para o pecado. Agora, só porque nós estamos debaixo da graça de Deus, que nós iremos permanecer no pecado? Claro que não, queridos. Quando nós baixamos as águas, quando nós fomos batizados, qual é o significado do pecado? Morte, sepultamento e ressurreição. O batismo, ele é simbólico, mas não é porque o batismo é simbólico, mas ele está representando ali que quando nós saímos, nós primeiramente fazemos a imersão nas águas para simbolizar ali sepultamento, morte e ressurreição. A Bíblia, no livro de Coríntios, se a mente não me engana, diz que quando nós fomos batizados em Cristo Jesus nas águas, quando nós saímos da imersão, que voltamos novamente a respirar o fôlego de vida, nós saímos o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós já saímos de lá do batismo uma nova criatura. Se nós saímos de lá uma nova criatura, igreja, como é que nós poderemos permanecer no pecado se nós estamos unidos com Cristo? Porque Cristo também deu um exemplo. Cristo também se batizou. Cristo também morreu pelos nossos pecados. Como é que nós hoje temos Cristo em nossas vidas? Vamos permanecer no pecado? Não é lícito, diz Paulo. Claro que não. Muitas das vezes permanecemos no pecado porque muitas das vezes damos prioridade ao pecado. Mas se você deixar de dar prioridade ao pecado, você não vai permanecer no pecado. Porque Cristo Jesus é limpo. Em Jesus não há pecado. E nós temos Cristo em nós. Quando nós aceitamos Jesus como o único e salvador de nossas vidas, nós já estamos limpos do pecado, porque Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então sabemos disso, que as Escrituras dizem que em Jesus não há pecado. E se nós somos filhos dele, somos suas ovelhas, somos seus seguidores, somos seus servos, como é que eu vou dar prioridade ao pecado e viver no pecado? Porque sabendo que em Jesus não há pecado. Nós temos que nos afastar do pecado. Muitas das vezes o pecado, ele vem ao nosso encontro, ele vem na nossa porta. Por quê? Pelos nossos erros, pelas nossas atitudes, pelo que cometemos às vezes, é por isso que nós pecamos. Mas aqui o livro de Romanos, nesta noite, queridos, ele vai clarear totalmente a nossa mente. Ele diz aqui, louvado seja o nome do nosso Deus. Ele diz aqui, queridos, como continuar vivendo nele? Com certeza,
Vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Nós fomos batizados. Jesus também morreu. Jesus teve morte física. Mas nós sabemos também que o nosso corpo é mortal. Só que nós não tivemos morte física, tivemos morte para o pecado, mas Jesus teve morte física, ele morreu totalmente pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, dando o exemplo de que ele teria uma vida nova ao lado do Pai, como está tendo hoje. E se Jesus deu esse exemplo, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está ao lado do Pai, intercedendo por nós, nesse momento, então em Jesus não há pecado. E se nós sabemos que Jesus ressuscitou, e se nós, mesmo permanecendo em pecado, mas se nós morrermos em Cristo, se nós morrermos com Cristo Jesus, ressuscitaremos também com Ele. E se nós ressuscitaremos com Ele, teremos uma nova vida, como Ele está tendo ao lado do Pai. Mas para isso nós também deveremos sair da rotina do pecado, permanecer como seus servos, como suas ovelhas, para que tenha nova vida. Eu queria ter a minha vida transformada. Eu já vi muitas pessoas dizer, eu queria ter uma vida transformada. Querido, para ter uma vida transformada, você precisa primeiramente aceitar Jesus e obedecer o que Ele lhe ordena. Para nós termos uma vida completa, nós deveremos colocar a palavra de Deus na prática. Nós só sairemos do pecado quando nós colocarmos esta palavra na prática. Porque não adianta eu abrir a minha boca e dizer, eu amo a meu Deus e eu odeio o meu irmão. Eu estou obedecendo a Deus? Eu estou continuando num pecado, porque eu conheço a verdade e odeio o meu irmão. E Jesus, ele veio para transformar. Jesus é luz. Jesus não é trevas. E se Jesus é luz, nós não poderemos ser trevas, seremos luz também, queridos. Nós temos que ser luz. Nós temos que mostrar para a sociedade, para o povo, que nós somos de Cristo. Tem que ter mudança em nossas vidas, na nossa caminhada, nas nossas atitudes. Temos que dar exemplo. Se eu não der exemplo como servo do Senhor, como é que eu posso abrir minha boca e dizer que hoje eu recebi uma transformação na minha vida, se eu faço tudo que é errado? Mesmo conhecendo a palavra, eu ainda vacilo. A palavra de Deus diz sobre os 10 mandamentos, se eu quebrar um mandamento, quebrei quebramos tudo. Basta um para você quebrar os 10 mandamentos. Mas não é só os 10 mandamentos que está escrito na Bíblia para que nós obedecemos, não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é universal. Ela é para todos, queridos, ela é para todos. Não é só os 10 mandamentos que nós deveremos obedecer. Jesus diz, aquele que obedece a minha palavra, este é o que me ama. Então, querido, hoje nós temos o conhecimento da palavra. E por que ainda tropeçar? Por que ainda permanecer no erro? Se nós conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Agora, se você pegar esse versículo, conhecereis a verdade e elas vos libertará. O que você leu em João 8:32?
Você só vai ser liberto quando você conhece a verdade. Mas não é só conhecer a verdade. Você tem que praticar. Você tem que colocar o evangelho na prática. Você tem que colocar esta palavra na tua vida. Se você não colocar isso daqui dentro do teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, você sempre vai tropeçar. Por que que Caim matou Abel? Gênesis capítulo 4 narra a história de Caim e Abel. Por quê? Porque Caim deu prioridade ao pecado. Ficou zangado, ficou furioso, porque Deus aceitou lá o que eles foram apresentar para Jesus. Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou de Caim. Aí Caim ficou com raiva. No momento em que nós ficamos com raiva, nós já pecamos. Porque no momento da ira, não vem nada espiritual, só vem coisas da carne. Aí por quê? Aí Caim convidou seu irmão para ir ao campo lá, tirou a vida do seu próprio irmão. E lhe deu prioridade ao pecado. Certo, irmãos? Eu fiz essa colocação lá em Gênesis para você ter o entendimento daqui do texto que está falando de pecado. Então, o pecado, ele veio ao encontro de Caim, foi na sua porta. Ele se deixou ser dominado pelo pecado. Mas não era para ele se deixar ser dominado pelo pecado, não. Era para ele dominar o pecado. A palavra de Deus diz que nós não deveremos ser dominados pelo pecado. Se você perceber que você está sendo dominado pelo pecado, dobre os seus joelhos, entre em oração, clame ao Senhor e diga: Senhor, eu estou sendo tentado nesse momento, Pai, me ajuda, me dá o livramento, Senhor. E Deus vai agir, vai trabalhar, e você não vai cair em tentação. Caim entrou em tentação e matou o seu irmão. Mas não só essa passagem aí não, irmãos. Tem tantas coisas que faz a gente tropeçar e pecar. Primeiramente, temer a Deus, né? Se nós não tememos a Deus, vamos permanecer no pecado. Certo, irmãos? Glórias a Deus. Então, continuando no texto, aqui em nome de Jesus, para ficarmos unidos também com a sua morte, assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que assim, como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Quem não gostaria de ter uma vida transformada hoje? Estamos passando por uma epidemia aí. Quantas vidas não já foram ceifadas durante a pandemia? Mas se nós formos meditar o porquê da pandemia, o por que isso está acontecendo? Porque hoje, querido, a maioria hoje não quer saber de se arrepender e nem de se converter ao Senhor. Querem fazer suas próprias vontades. E é por isso que o mundo está assim, ó, desta forma. Ninguém quer se arrepender. Ninguém quer se converter. Ninguém quer Jesus como único e salvador de sua vida. Mas nós hoje aqui deveremos dar graças a Deus. Todos, não só a mim, que estou fazendo uso dessa palavra, mas vocês que estão sendo ouvintes. Vocês deveriam hoje era levantar as mãos e dar graças ao Senhor por vocês estarem aqui ouvindo esta palavra. E por vocês permanecerem no caminho do Senhor. É isso que Jesus quer. Mas para isso também nós deveremos ter uma vida consciente, limpa, mediante a presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim
de que o nosso e eu, pecador, fosse morto, assim não sejamos mais escravos do pecado. Nós já fomos mortos para este mundo, através do batismo nas águas. Nós não poderemos compartilhar mais com nada deste mundo, irmão. Se nós sair de Romanos e ir lá para fazer uma comparação no livro de Gálatas, 5:22, se eu não me engano, lá você vai ter o conhecimento das obras espirituais e as obras da carne. Lá você vai conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. E quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, nós já estamos cometendo pecado, porque a palavra de Deus foi escrita para ser obedecida. E muitas das vezes deixamos de obedecer esta palavra. Então, no momento em que você deixa de obedecer, deixa de cumprir, deixa de colocar na prática, você permanece no pecado. Não tenha dúvida disso. Não, Senhor, eu sou teu servo, meu filho, mas você não está fazendo o que eu te ordeno. Você está fazendo tudo errado. E é por isso que muitas das vezes vem a assolação em nossas vidas. Destruições, muitas das vezes. Aí não sabemos o porquê que está acontecendo tanta coisa em nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos deixando de obedecer às Escrituras. Você poderia fazer uma pergunta agora. Mas irmãos, como é que eu posso sair do pecado? Muitas das vezes a gente pode até fazer essa pergunta. Mas como é que eu posso sair do pecado? Como é que eu posso deixar de pecar? É muito simples. É só você fazer a coisa certa. É só você fazer aquilo que é correto. Hoje nós não somos mais aquela criatura velha. Somos nova criatura em Cristo, queridos. Então aquela velha criatura, ela já está morta. Se a nossa velha criatura está morta, não poderemos mais permanecer no pecado. Somos uma nova criatura em Cristo. Mas quais são os elementos que poderiam fazer eu pecar? Queridos, tem tanta coisa que faz a gente pecar. Eu fiz uma colocação no livro de Gênesis, falando de Caim e Abel. Tirou a vida do seu próprio irmão. Quando você tira uma vida, já pecou. Quando deixa de obedecer, já pecou. Quando você deixa de amar, já pecou. Quando você deixa de estender a mão, já pecou. E tantas coisas, queridos. Vou fazer uma confirmação aqui, se você quiser acompanhar através do Espírito Santo, nesta noite. Vamos para o livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, vou fazer umas confirmações aqui, de uns dos elementos que faz com que o povo peque. E nós também, muitas das vezes, né, irmãos? Mesmo conhecendo a verdade, mas muitas vezes o inimigo, ele é tão sagaz, que muitas das vezes faz com que a gente faça alguma coisa errada. Então vejamos aqui em Efésios 4, queridos, eu vou citar aqui alguns elementos, mesmo conhecendo a verdade, que torna cairmos no pecado. No capítulo 4 de Efésios, no versículo 29, acompanha lá, para você não ficar com dúvida na palavra de Deus. O que diz o versículo 29? Ele diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudem aos outros, e a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. O que nós aprendemos aqui no versículo 29? Que não é para sair da nossa boca nenhuma palavra torpe que venha ferir ou machucar o seu irmão. E muitas das vezes nós não guardamos a nossa boca. Muitas das vezes ferimos, machucamos
e outras coisas mais. Mas você sabe disso, que não é permitido, não é lícito. Você está conhecendo aqui a verdade. Tudo que está escrito aqui é verdade, irmão. Hoje nós somos uma família em Cristo. Nós somos uma família em Cristo Jesus. E se você sabe, se você é ovelha dele, você é serva dele, você caminha com ele, você ora, você prega, você evangeliza. Por quê? Por que pecar? Se você sabe que não é lícito, depois que nós aceitamos Jesus, irmão, nós temos que ter uma vida unida com Cristo, uma vida limpa. Nós temos que dar exemplo. Eu sempre bato nessa tecla, irmão. Temos que dar exemplo como igreja. Porque o povo aí fora, eles estão de olho. Nós somos o espelho para a sociedade. Qualquer vacilo nosso, hoje em dia não está sendo fácil nas redes sociais, você sabe o que acontece. Deveremos ter muito cuidado, queridos. Agora aqui, olha, no capítulo 4 de Efésios, o versículo 29, agora se você pegar aqui o 31, o que diz aqui no 31? Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos, uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, querido, hoje eu, como servo do Senhor, que faço uso da palavra através do Espírito Santo, eu não posso mais estar inserido nestas características do versículo 31. Se eu estiver inserido aqui, eu estou permanecendo no pecado. No momento que eu odiar o meu irmão, eu já pequei. No momento em que sair da minha boca uma palavra que venha ferir, magoar o meu irmão, eu já estou em pecado. É tão simples e fácil você discernir o que é verdadeiro para a sua vida. Jesus, ele enviou tantos mensageiros, tantos profetas, como diz na Bíblia, mas muitos não deram crédito à sua palavra. E como hoje também, muitos não dão crédito a esta palavra. É por isso que permanece no pecado. E quando Deus envia, eles não querem receber. Muitas das vezes dentro da nossa própria família, não quer receber pastores e nem missionário em sua casa. Não querem. Ah, eu já conheço a verdade. É só o que sai da boca. Ah, é, querido? Muito bem. Você diz para mim que conhece a verdade, mas odeia o seu irmão? Julga, fere, machuca, não estende a mão. Então você não conhece a verdade. Você só vai conhecer a verdade quando você se libertar do pecado. Aí você poderia até fazer uma pergunta para mim esta noite. Ah, mas como eu poderei me libertar do pecado? Coloca a palavra de Deus na tua vida, irmão. Coloca ela na prática, que tu vais ser liberto das coisas da carne. Porque o que faz o ser humano pecar é as coisas da carne. As coisas espirituais jamais vai fazer que o ser humano peque. Porque Deus, ele não veio para julgar. Ele veio para libertar. Jesus veio para libertar. Jesus veio para libertar. Jesus veio para dar vida nova. Jesus veio para dar exemplo. Como é que uma igreja deve ser no seu procedimento? E muitas das vezes falhamos.
não colocamos a palavra corretamente como se deve ser. Então, nesta noite, querido, se o Espírito de Deus está me usando, é para que você entenda que nós não poderemos brincar com a palavra de Deus. Porque eu te digo eu vou te dizer agora aqui, com toda a convicção que eu tenho hoje das Escrituras. Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele não dá o pecador por inocente. Porque quando nós cometemos o pecado, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Se eu cometo um erro, eu sei o erro que eu estou cometendo. Não é preciso, olha irmão, tu fizesse isso. Não, eu sei. No momento em que eu praticar alguma coisa errada, eu sei que eu estou fazendo algo de errado. Aí eu volto lá para Romanos, só para você entender que no momento que nós fazemos algo de errado, você tem o conhecimento daquilo que você fez. Você está sabendo que você errou. Mas o que diz logo no início da mensagem? O que diz? Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Eu estou repetindo para que vocês entendam completamente a palavra de Deus, que não é porque nós estamos debaixo da graça de Deus, que eu vou permanecer fazendo tudo aquilo que eu fazia antes na minha vida. Eu não permito isso, eu digo para mim mesmo, eu não permito dentro de mim que eu seja aquela velha criatura. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz, se fores batizados nas águas, né? De lá tu vai sair uma nova criatura. Agora, eu pergunto, aonde é que está esta nova criatura que permanece fazendo as mesmas coisas? Aí é momento de quê? De reflexão, é momento de se examinar. A Bíblia diz que nós deveremos nos examinar daquilo que nós estamos fazendo de errado. Então, meu irmão, no momento que você se examina, você sabe como é que você está procedendo, como é que você está andando, como é que você está agindo. Não é preciso todos os dias o pastor está na tua casa, o missionário está na tua casa, o irmão está na tua casa. Você tem uma bússola que é a Bíblia nas tuas mãos. Agora você não está tirando um tempo para a Bíblia. E se você não tira um tempo para a Bíblia, você vai permanecer no pecado. Porque se você tirar um tempo para este livro aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai agir, ele vai trabalhar na tua vida. E vai te dar todas as orientações, todas as coordenadas, como é que você deve proceder como filho, como servo, como ovelha, como igreja. É o que está faltando hoje em muitas vidas. Se eu jogar lá para Efésios, capítulo 6, 4, se a mente não me engana. Sim, eu acho que está correto. Efésios 4, 6 diz o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então aqui é o que está faltando hoje em muitos. É conhecer a palavra de Deus. Tire um tempinho da sua vida, seja 5 minutos. Tire 5 minutos, querido, do seu tempo e reúna a sua família. Se você é casada, reúna a sua família. Pegue seu esposo, seus filhos, suas filhas. Medite na palavra por menos 5 minutos. Porque se tiver algo de errado aí querendo destruir a tua vida, a tua família, Jesus vai consertar.
Porque é a palavra de Deus que conserta a nossa vida, querido. É Jesus que conserta a nossa vida. Mas se nós nos afastar dele, as coisas vão só piorar e piorar e piorar. Aí, eu não quero mais saber de Bíblia, eu não quero mais saber de igreja. Aí, meu irmão, tu pode se aprontar para o que vai acontecer na tua vida. Como os muitos aí, irmão, estão passando por momentos difíceis. E nós, como igreja, deveremos mais é que agradecer por esse momento aqui tão lindo. Eu só tenho mais é que agradecer essa oportunidade que Ele me deu para me fazer uso dessa palavra e estar transmitindo para vocês aqui esta noite. Eu fiz uma colocação no livro de Gênesis, falando de Caim e Abel, porque matou o irmão. Fui para o livro de Efésios, a palavra estava em Romanos capítulo 6, falando de uma nova vida em Cristo. Então nós deveremos ter a nossa vida completa, transformada em Cristo. Não queira prosseguir a sua vida com a natureza pecaminosa, que é aquela natureza velha que existia em nós. Essa natureza velha pecaminosa, ela já foi morta através da morte de Cristo. Então não é para nós andar, nós temos que andar com a natureza de Cristo. Nós temos que andar com Ele, viver com Ele. É isso que Ele quer de cada um de vocês, e de mim também, que estou fazendo uso da sua palavra. Porque eu também sou servo, também sou uma ovelha. Mas eu peço todo dia ao Espírito Santo de Deus, para que Ele me dê conhecimento, sabedoria e entendimento, todos os dias na minha vida, para que eu permaneça assim, tendo sede da sua palavra, e para que eu permaneça na minha vida, todos os dias da minha vida, nesta caminhada. Queridos, pedi a direção do Espírito Santo de Deus, Ele me deu esta palavra aqui, em Romanos, fiz as colocações, e fiz outras colocações também, né? Já de meu conhecimento dentro da palavra. Então, queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. E para concluir a mensagem da noite, no mesmo livro, Romanos capítulo 6, eu vou concluir ele no versículo 14, do capítulo 6. Amém? Abra lá sua Bíblia, fazer a conclusão desses trabalhos dessa noite. O versículo 14 diz o quê? O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Agora lembre-se, não vá pegar o primeiro versículo e se basear nele e continuar pecando. Porque eu estou debaixo da graça de Deus, eu posso pecar, Deus ele vai me perdoar. Não, não faça isso. Peça a Deus uma transformação na sua vida. Claro que nós estamos debaixo da graça de Deus, mas não é porque nós estamos nela, queremos permanecer no pecado. Então você pode ficar numa dúvida aqui do primeiro versículo do capítulo 6 e o versículo que eu concluí, que diz: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então nós deveremos dar graças a Deus, que hoje nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça de Deus. Que Cristo venha abençoar a vida de vocês e a minha também. E que nós poderemos continuar, irmão, pedindo a direção dele, para continuar sempre com ele. Amém, igreja? Então, nesse momento, querido,